Bom dia, agora são 2h58 da manhã, quase 3 horas, e eu tenho 11 revisões para fazer. Eu vou falar um pouco mais baixo para não acordar nem a minha esposa aí, nem a vizinhança aqui. Bem, começando então aqui com o vídeo, essa semana eu fiz uma cirurgia de vasectomia na segunda-feira, então eu tô a semana inteira de atestado, e ainda teve o feriado, né, ontem na verdade, na quinta-feira, de Corpus Christi, que emendou já a semana inteira que eu tô aqui em casa. E eu aproveitei, né, esse tempo que eu fiquei livre em casa para adiantar os conteúdos da semana, lá do cronograma, e agora eu tô com tempo livre, né, porque eu adiantei tudo, eu terminei tudo ontem na quinta, e ficou faltando só as revisão. Então tem as revisões de hoje pra fazer, as de sábado, e ainda tem uma revisão de domingo. Porque, igual eu expliquei no último vídeo, quando você vai chegando nas últimas semanas do cronograma do Estratégia, você começa a ter mais conteúdos numa semana só. Mas aí você começa a ter conteúdos menores também, né? Que caem menos com menos frequência, então eles aprofundam menos. Bem, agora já são 4h57 da manhã, quase 5 horas. Eu já fiz 3 revisões. Foram revisões um pouco mais demoradas, porque fazia um pouco de tempo já que eu não via o conteúdo. Então eu tive que reler todo o meu resumo. E eu tava com muito. Essa era uma preocupação que eu tinha muito no início quando eu comecei a estudar. Porque eu pensei que com tablet, né, eu ia conseguir escrever na mão e transformar em texto normal. Só que eu descobri que a minha letra é muito horrível e que o tablet não sabe ler a minha letra e ele sempre escreve tudo errado. E eu fiquei com muito medo disso, tipo assim, e quando eu for revisar, será que eu não vou conseguir achar essa informação no resumo e tal? E com o tempo, eu percebi que isso não foi uma dificuldade, que foi um medo à toa. Porque como fui eu que escrevi todos os resumos e vou fazendo na mão, acaba que a nossa cabeça, ela lembra. É incrível, ela lembra onde a gente escreveu as coisas. Então, sei lá, eu tô no resumo igual eu estudei, que é artrites microcristalinas. Eu vou lendo o resumo, cara, eu sei onde eu escrevi as coisas, entendeu? Então, tipo assim, se eu vou procurar uma informação, eu sei onde ela tá. E isso ajuda demais. Principalmente para quem não gosta muito de digitar, igual eu não gosto de digitar, eu não aprendo digitando. Eu aprendo escrevendo na mão. Foi assim no Enem, tá sendo assim de novo. Só que escrever na mão no papel para estudar para residência aqui, só em clínica tem 100 conteúdos, bem mais de 100 conteúdos na verdade, não vai estar rolando. Foram conteúdos assim, esses três. Artrites microcristalinas, como já fazia um bom tempo que eu não vi. Foi um conteúdo até fácil, mas demorou pra caramba pra eu revisar. Anemia não hematogênica. É um conteúdo mais curto, só que demorou muito porque as questões são muito difíceis, porque são temas um pouco mais raros, então a teoria não aprofunda muito, é um tema que a gente não vê muito na faculdade, então e tem muita pouca questão disso. Eu estudei mais pra tipo, se cair diferencial total, né? E eu estudei também pele e lesões alimentares, que foi rapidinho, tipo 10 minutos. É impressionante, porque dessas 2 horas eu passei mais ou menos 1 hora estudando anemia microcristalina, que eu tive que rever o resumo inteiro. Outros 40 minutos mais ou menos foi vendo a parte de anemia não hematogênica, porque eu errava as questões, aí eu tinha que ir lá e anotar. Tanto é que, se reparar nos vídeos aí de eu estudando, eu sempre pego, e até questões que eu acerto, tá? Eu acho muito bom fazer isso, e isso é um grande diferencial do caderno de erros, que eu percebi, que eu não tinha antes e que eu tô vendo agora com o caderno de erros. Que eu pego as questões e eu reviso de verdade. Eu não faço só questão por fazer, entendeu? Então eu erro a questão ali, e essa é uma vantagem do tablet também, né? Que você pode só selecionar, você não precisa ficar tirando print, você seleciona ali, tá, copia, e escreve por cima. É uma vantagem muito boa do tablet. Mas o caderno de erros, ele me traz isso, entendeu? Então eu pego e reviso muito aprofundado. Porque eu erro a questão, aí eu pego ela, levo lá pro meu caderno de erros, anoto toda a explicação, anoto o que eu entendi. Teve questão aqui que eu não tava conseguindo entender por nada, velho. Pela resolução de texto. Tipo, eu li e não conseguia entender. Até que eu vi o vídeo. Porque agora eu errei uma questão aqui que falava sobre negócio da anemia. E de ferro e tal, e tinha alguns diferenciais. Só que a questão ela cobrou de um jeito que ela conseguiu deixar a anemia ferropriva difícil. Ela cobrava uma alteração que só acontecia tardiamente, e aí era pra marcar incorreto. E aí essa alteração que acontece mais tardiamente, que é uma coisa bastante específica, ela colocou que acontece inicialmente. E aí a minha cabeça bugou, tipo assim, e principalmente quando é questão de marcar incorreta, que você lê um monte de alternativa correta, véio, isso bagunça muito a cabeça da gente. Porque a gente tá acostumado a caçar a questão correta e eliminar as incorretas, né? Então foi uma questão bastante difícil. Eu tentei ler ela pelo texto pra ver se eu conseguia entender, não consegui entender. Aí eu assisti o vídeo. Aí, pô, 30 segundinhos do cara explicando lá, eu saquei. Ah, é esse detalhe aqui que eu não prestei atenção. E aí escrevi. E tinha um detalhe também que eu tava em dúvida. É sempre assim, eu sempre fico em dúvida entre duas alternativas. É impressionante. E dá uma raiva quando você fica em dúvida entre duas alternativas. Você vai lá e marca bem errada. Nossa, fica muito estranho. E pior ainda é quando você fica dúvida entre duas alternativas. E aí quando você vai marcar, não é nenhuma das duas que você ficou em dúvida. E pra mim é pior ainda. E também, vocês podem notar, é que apesar de ainda ser muito cedo, né? Agora são 5h07 da manhã. Eu ainda tô cheio de energia. E isso, eu acho que em parte é por causa da cafeína que eu tomo de manhã. Eu tomo essa aqui, ó. Eu não sei se vai dar pra ler direito, porque tá na câmera frontal, vai inverter. Mas é cafeína, Nidra, da marca
Hell, alguma coisa lá. Eu vou deixar escrito na tela aqui qual que é a marca desse trem. Eu compro dela porque ela é mais barata. Eu geralmente vou na farmácia e compro. E ela vem 120 cápsulas. Então eu tomo um por dia. Vai dar mais ou menos aí pra uns 4 meses, assim. Ela é bem boa, ela me deixa uma energia inicial, me ajuda um pouco a concentração. E a dosagem dela é 200 miligramas, né? Por dia de cafeína. Então ainda tá abaixo do limite máximo por dia, que é saudável a gente tomar. É a mesma coisa de um xícara de café, só que eu não tenho que fazer café. Eu tomo só o comprimido e com água. Outra coisa também, que ajuda muito nessa questão do sono, e por isso que... E isso é muito importante, porque, tipo assim, isso ajuda a poupar tempo também, né? Você ganha mais horas no seu dia, acordando mais cedo. É você ter ciclo. Então, eu só consigo acordar 3 da manhã, porque eu tenho um ciclo. Eu tenho um ciclo muito rígido que 8 horas eu tô dormindo. Então, tipo assim, eu criei esse ciclo. Eu acordo 3 da manhã, quando dá 7 horas eu já tô jantando, porque pra dar tempo, né, de digerir a comida, de bater aquele soninho ali pós-rango. Então... 8 horas, eu já tenho que estar deitado. Tipo assim, até 8h30 no máximo, eu tenho que estar as luzes tudo desligada, tudo silêncio, pra eu conseguir dormir. E isso ajuda bastante, porque eu consigo dormir uma quantidade de horas até boa. Então, ali das 8, você tem umas 4, 7, geralmente eu durmo umas 6 horas, 6, 7 horas, o que eu considero adequado. E eu sempre faço isso todo dia. Então, eu crio um ciclo circadiano adequado. E isso é muito importante, porque não adianta nada você um dia acordar 6, outro dia você acordar 3, outro dia você acordar 5. Você vai ficar muito mais cansado do que eu que acordo 3 todo dia. Porque você não criou um ciclo. O seu corpo não se adaptou àquilo ali. Então, isso é muito importante quando você está estudando, você se atentar a essas questões do nosso corpo também, que a gente também é humano. Então você não pode querer ser uma máquina, entendeu? A máquina tanto faz, a hora que ela acordar, a hora que ela começar, a gente não. A gente tem que ter o nosso ciclo. Então você tem que ter um horário pra dormir, você tem que ter um horário pra acordar, você tem que ter um horário pra comer. Isso é muito importante. E até nos finais de semana, eu não gosto de chegar domingo e acordar 10 horas da manhã, porque isso detona meu ciclo, entendeu? Então, às vezes, compensa muito mais eu, talvez, não acordar tão cedo, né? Sei lá, no sábado, no domingo, no lugar de eu acordar 3, eu acordar umas 5, do que eu dormir muito e bagunçar completamente com o meu ciclo e aí ficar extremamente cansado depois. Tanto é que ao longo do dia aqui, vocês vão ver que eu não vou ficar tão cansado assim, justamente por causa dessa questão do ciclo. Agora são 5h54. Fiz uma pausa aqui pra fazer um café, né? Porque comer é importante também. Já tá quase amanhecendo. Aqui na previsão tá pra amanhecer 5h25. Vou mostrar um pouco aqui do meu café. Eu vou comer bolo e suco. Conseguir energia, né? Pra vencer o dia. Eu já consegui fazer 57 questões. Revisei 4 conteúdos. E tô com 86% de acerto. O último conteúdo que eu revisei agora foi abortamento e repetição em insuficiência ritmo cervical. É um conteúdo bem fácil, assim, não é nada muito difícil. O ruim é porque ele vem junto com outro conteúdo, que é SAF, que é síndrome antifosfolípide. E esse conteúdo, sim, é mais complicado porque eu ainda não vi ele, então eu ainda não estudei ele. Então as questões que eu acerto é por causa disso que ele é uma causa de abortamento e repetição. Só que aí na parte de abortamento e repetição, obviamente eles abordaram meio superficial essa parte desse conteúdo. Que eu acho que vão abordar melhor. Acho que esse conteúdo é da Reumato, ou alguma coisa assim. Mas vai ter um livro específico falando dessas síndromes aí. Aí eu vou conseguir conhecer melhor, né, essa doença e conseguir acertar mais. Mas até lá, vai ser nesse mesmo. Foi bem difícil essa lista. Eu demorei uns 45 minutos pra fazer essa revisão. Uma parte porque eu tive que reler tudo de novo, né? Então tem isso também. E é isso. Eu vou tomar aqui meu café e preparar pro resto do dia. Oi, Pia. Beleza, terminamos então as revisões que tinha pra fazer. No final foram só 10, porque ontem eu tinha duplicado uma sem querer, então não foi 11, eu só fui ver esse erro agora. Finalizei com 134 questões, com 83% de acerto. Agora são 10h21 e só tem mais um simulado pra fazer, um simulado de revisão. Ele tem mais ou menos 70 questões, então eu provavelmente vou finalizar aí os meus estudos com 200 questões hoje. Eu acho que eu consigo terminar tudo ainda na parte da manhã. Eu fiz algumas pausas, por isso que deu uma enroladinha, porque senão eu ia ficar doido. Então minha esposa já acordou, eu dei bom dia pra ela já começou a estudar também. Meu cachorro também já transformou, já virou no giraia, já tá louco aqui. E eu tive que dar um jeito, dar uma acalmada nele também, dar uma limpada lá no canto dele e tal. E é isso, eu vou tentar aproveitar um pouco do período da tarde para fazer alguns roteiros aqui pro canal, pro Instagram, pro TikTok, para dar uma movimentada nas redes sociais, que ultimamente está sendo muito difícil de eu conseguir fazer isso, né? Conseguir fazer roteiro, conseguir gravar os vídeos, porque tá sendo muito corrido, mas eu creio que vai dar certo. E hoje ainda tem que fazer feira também, então eu ainda tenho que ir no mercado, comprar umas coisas aqui para casa, fazer as marmitas e tal. E hoje eu também tô querendo almoçar fora com a minha esposa. Recapitulando aqui então, eu consegui terminar o simulado, no final foram 189 questões, com 85% de acerto, então estou muito feliz que eu já consegui terminar tudo na parte da manhã. Depois disso a gente se arrumou, foi almoçar,
E o comer tava muito gostoso. Eu não entendo quem não gosta de almoçar fora. Eu, se eu pudesse, se eu tivesse grana, eu almoçaria fora todo dia, porque eu vou chegar em casa e não vai ter uma louça pra eu lavar. O comer tava super gostoso. Então, assim, muito prático, muito gostoso. E sem contar que não fica aquela mesmice, como a gente faz marmita. Então, sempre estamos comendo a mesma coisa. Sempre estamos comendo a mesma coisa. Pra ser mais prático, né? Final de semana a gente fazer. Então, quando a gente sai assim pra comer fora, é muito bom. Porque a gente come uma comida feita na hora, né? Ele gostoso, bem temperado mesmo. Então, muito bom. Agora a gente tá aqui para fazer a feira da semana. Para mim não funciona muito bem fazer feira do mês, porque sempre estraga alguma coisa, sempre fica alguma coisa ali perdida ou falta alguma coisa. Então a gente achou por melhor fazer feira toda semana. Então toda semana a gente vem no mercado fazer feira. E é isso. É impressionante o tanto que a inflação acaba com nós, né? Cada vez que eu venho aqui nesse mercado, parece que os preços das coisas estão cada vez mais caros. Chegamos do mercado, a gente já almoçou, já fez a feira, já guardou a feira inteira. Agora eu tô aqui tentando adiantar algumas coisas, ó, do canal, tentar adiantar alguns roteiros, talvez adiantar alguma coisa semana que vem, porque essa foi de longe uma das semanas mais tranquilas, assim, dos últimos 3 meses. Fazia um bom tempo que eu não tirava um tempo, assim, pra descansar, pra me dedicar mesmo nos roteiros do canal. Então vou aproveitar bastante, até porque semana que vem não tem feriado, então não tem esse feriado prolongado, não tem final de semana longo. E vai ser bem corrido. As aulas do posto de saúde, né, vão voltar. Vai ter um monte de retorno, então vai ser bem corrido também. E, gente, como fazia tempo, tá? Que eu não sabia o que era aproveitar um bom feriado. Porque, nossa, estudar é estressante, errar questão é estressante, esquecer conteúdo é estressante. Pegar trânsito, nossa, pegar trânsito é de longe uma das coisas mais estressantes que tem. E essa semana eu não tive que pegar trânsito nenhum, praticamente. Foi quase que a semana inteira de folga. Então acho que eu tava precisando, entendeu, dessas férias. Tava precisando descansar um pouco. Tava precisando esquecer um bocado desse trânsito de BH, de desleixar um pouco as coisas da faculdade, entendeu? Esquecer um pouco. Então, para mim tá sendo muito importante esse final de semana prolongado, nessa semana praticamente toda de folga. E quero aproveitar bastante, quero descansar bastante, quem sabe assistir um filminho com a minha esposa, passear um pouco com o meu cachorro também, senão daqui a pouco ele come a casa inteira. Finalizando o vídeo aqui, eu consegui fazer uns 4 roteiros nesse período da tarde, descansei bastante também, passei com meu cachorro, tudo tal, estou bem melhor agora. Eu também recebi um alerta, né, da Prefeitura de BH, que todo mundo de BH recebeu, que vai fazer, tipo, menos de 10 graus aqui em BH, então eu vou ter que me agasalhar bem esse final de semana. Eu espero que esse vídeo tenha ficado bom, é um modelo novo de vídeo que a gente está testando, para conseguir, né, às vezes gravar mais vlogs, alguma coisa assim, se der tudo certo. E é isso, até o próximo vídeo.